O que a gente vai fazer hoje é descrever a necessidade da interpretação de Born e a maneira como ela acaba surgindo naturalmente a partir da, da interpretação do resultado do efeito fotoelétrico já, né? E a gente vai depois estender essa interpretação do resultado do efeito fotoelétrico para a interpretação da função de onda de partículas em geral, não só de partículas da luz, que é o caso dos fótons no efeito fotoelétrico. E aí dá a relação importante que existe, né, entre essa descrição probabilística da realidade e a função de onda da mecânica quântica, né? Em que ponto que a gente estava na aula passada, né? Na aula passada a gente estava no ponto em que a gente tinha feito uma descrição já um pouco mais detalhada da função da equação de Schrödinger, né? A gente tinha escrito a função de Schrödinger para o caso unidimensional, menos h quadrado ao quadrado sobre 2m, vezes a derivada segunda em relação a x duas vezes da função de onda, mais a energia potencial vezes a função de onda, é igual à energia total vezes a função de onda. E a gente tinha agora já feito uma análise um pouco mais detalhada do significado, do que significa resolver essa equação, né, do significado matemático, do que ela é. E a gente tinha dado alguns nomes, né? Primeiro a gente tinha dado um nome de H para o operador de energia total. Então a gente tinha dito, olha, H a gente vai chamar isso aqui de um operador. E ele corresponde à conta que é feita sobre a função de onda, né? Então H é a conta que é feita sobre uma função de onda. Se essa função de onda é uma solução da equação, ou seja, se essa é uma função de onda, é o que a gente chama de uma autofunção do operador, a gente tem que esse número que aparece aqui, multiplicando a própria função, é a energia total do sistema. Então a gente tinha alguns exemplos disso, né? A gente já tinha resolvido, por exemplo, a equação de Schrödinger para a partícula na caixa, né? Então, no caso da partícula na caixa, como a gente não tinha energia potencial nenhuma dentro da caixa, a gente tinha que o operador de energia total era simplesmente esse termo aqui, que é o termo de energia cinética, já que o termo de energia potencial era zero. E, por exemplo, quando a gente fazia esse H aplicado numa função que era uma solução da equação de Schrödinger, por exemplo, alguma coisa da forma qualquer coisa da forma A seno de kx, por exemplo, né, a gente chegava à conclusão de que isso aqui correspondia de fato, né, a derivada segunda disso corresponde de fato a uma constante vezes a própria função, né, que no caso seria a vezes k ao quadrado vezes seno, perdão, é menos k ao quadrado vezes a seno de kx, portanto, se derivar duas vezes a função seno, retorna de novo a função seno com sinal negativo, com essa constante k que sai duas vezes desse processo de derivação. Portanto, isso aqui era menos k ao quadrado vezes a própria função φ de x, que, portanto, essa função a seno de kx é o que a gente chama de uma autofunção do operador de energia total desse sistema, que é um operador de energia cinética só, né, que te dá uma energia cinética, e a constante, né, aqui né, a operação é H aplicado a isso. Então, aqui eu fiz a segunda derivada, faltou multiplicar pela constante da própria multiplicação. Então, tem menos H cortado ao quadrado dividido por 2m, tá? Isso aqui é multiplicado por isso, porque aqui eu fiz a segunda derivada, isso aqui é a derivada segunda da função seno e está faltando multiplicar por aquela constante lá. Então, isso aqui dá menos k ao quadrado vezes a própria função, vezes a constante lá do operador. Tá? Então, o resultado dessa conta completa é k ao quadrado, h ao quadrado, dividido por 2m, vezes a própria função. Então,
Nesse caso aqui, para essa função aqui, isso aqui corresponde à energia da partícula na caixa associada a essa solução específica que eu coloquei aqui com esse termo kx dentro do argumento do seno. Então, o operador H aplicado nessa função resulta numa constante, que é a energia total do sistema vezes a própria função, que nesse caso corresponde, esse E, nesse caso corresponde à energia cinética da função. A gente tinha feito uma coisa, a gente não fez a resolução, porque a resolução dá uma série de contas aí que é mais fácil fazer sozinho em casa com tranquilidade, mas a gente tinha mostrado uma solução para o oscilador harmônico. Então a gente tinha feito o caso do oscilador harmônico, onde a diferença fundamental em relação à partícula na caixa é que aqui sim existe um termo de energia potencial. Então a gente tem menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda em relação a x duas vezes, mas agora tem um termo de energia potencial, que é o termo de energia de um potencial harmônico, que é kx ao quadrado, vezes, então, tudo isso aqui, né, a equação de Schrödinger agora seria tudo isso aqui, aplicado numa função φ de x, tem que dar uma constante que é a energia total vezes φ de x, tá? E nesse caso, uma das soluções, tem essa cara aqui, φ de x, essa φ de x tem a cara que é alfa sobre π elevado a 1/4 e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2, onde alfa era uma constante. Então, como ficou lá meio como exercício para casa, né, que se você aplica essa operação, faz essa conta aqui, né, ou seja, calcula a derivada segunda disso em relação a x, depois soma com kx ao quadrado vezes isso, você vai chegar que isso de fato vai dar uma constante vezes essa mesma função aqui, tá? Vai chegar uma constante vezes a mesma função, e essa constante vai ser o que corresponde à energia total desse oscilador, né? E vai ser a energia total desse oscilador, total do oscilador, que é a soma da energia cinética com a energia do potencial. Muito bem, então agora vamos supor que a gente faz a seguinte pergunta, né? Em vez de eu querer saber a energia total do oscilador, eu vou me perguntar qual é a energia potencial do oscilador. Qual que é a energia potencial desse oscilador? Só. Tá? E o operador de energia potencial, né, se H é a soma da energia cinética mais energia potencial, o operador H é a soma do operador de energia cinética mais o operador de energia potencial, na mecânica quântica, o operador de energia potencial é simplesmente multiplicar pelo termo de energia potencial. Ou seja, eu vou fazer a conta V de x vezes φ de x, e por enquanto a única maneira da gente tem de pensar a obtenção de um valor de energia seria que isso aqui fosse uma constante, né? Uma constante vezes a própria φ de x, e essa constante aqui seria a energia potencial. Por enquanto é isso que a gente está imaginando. Então, se a gente tem um caso em que a função de onda, que é esse φ de x, fosse uma autofunção do operador de energia potencial, a gente teria que a aplicação, ou seja, a conta feita, que é multiplicar esse termo de energia potencial pela função de onda, resultaria numa constante vezes a própria função de onda, e essa constante seria a energia potencial. Então, a gente faria a conta. Agora, esse termo de energia potencial não tem nenhum mistério. V de x é kx ao quadrado sobre 2. Então, e a função de onda, por exemplo, do oscilador harmônico que a gente conhece, né? É uma função de onda que é uma solução da equação de Schrödinger para o oscilador harmônico, que é essa aqui, tá? Que fica lá como exercício
Vou colocar como exercício para vocês confirmarem que isso é uma solução dessa equação. Tá? Isso aqui é uma solução da equação. Se a gente multiplica, faz a conta da operação do termo de energia potencial multiplicado por essa função, a gente vai obter o seguinte: V de x vezes aquela φ de x vai ser kx ao quadrado sobre 2, não tem nenhuma conta para fazer, na verdade, porque é só multiplicação pelo termo de energia potencial, alfa sobre π elevado a 1/4 e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Bom, aqui é tão banal que pode até gerar confusão, né? Porque simplesmente não tem nada que fazer. Isso aqui é a própria função, né? Isso aqui é a própria φ de x. E o que a gente tem é o resultado, que é kx ao quadrado sobre 2 vezes φ de x. Mas kx ao quadrado sobre 2, por ter este termo aqui, φx ao quadrado, isso aqui não é constante. Depende de x. Isso aqui não é constante. Depende de x, é uma função de x, né? De x. Então, se isso aqui não é constante, isso significa que essa função φ de x aqui, φ de x, a maneira de dizer o que aconteceu aqui, é que ela não é uma autofunção do operador v de x, ou de v de x. Ela não é uma autofunção de φ de x, o que quer dizer que v de x, o que a gente acabou de ver, né, nesse caso muito simples, né, porque simplesmente você multiplica esse termo de energia potencial pela função, e esse termo de energia potencial tem um termo que não é constante, então simplesmente o resultado obviamente não é uma constante pela própria função. Então, fazer a conta v de x multiplicado por aplicado ou multiplicado por φ de x não resulta numa constante vezes φ de x. Portanto, eu não sei, em princípio, né, como determinar a energia potencial do sistema. Porque a conta que a gente aprendeu até agora não corresponde a determinar a energia potencial como corresponde a determinar a energia total. Tá? Se vocês fizerem essa conta com o termo de energia cinética, o que é o termo de energia cinética? Essa parte aqui, né? Então, esse aqui, em azul, aqui, eu vou marcar o operador de energia cinética da equação de Schrödinger. Tem o operador de energia cinética da equação de Schrödinger, que é geral. E aqui é o operador de energia potencial. Tá? Então, a gente acabou de ver que aplicar só essa conta aqui multiplicada pela própria função não resulta numa constante vezes a própria função. Então, isso aqui também fica como exercício, vai ficar como exercício. Vocês também vão mostrar que fazer essa conta aqui sobre essa função também não resulta numa constante vezes a própria função. Porque o que resulta numa constante vezes a própria função é a soma dessas duas coisas. E aí vão ter alguns termos que vão se cancelar, em particular esses termos em x ao quadrado vão sumir, e o resultado da aplicação de h sobre a função de onda completa vai ser uma constante, que vai ser a energia total, vezes a própria função. Mas cada um dos termos, independentemente aplicado sobre a função, não resulta numa constante vezes a própria função. Então, em princípio, a gente não tem ideia, né, de como é que a gente faz para determinar, ou para o que significa determinar a energia potencial desse sistema. Então, antes de entender isso, a gente vai, antes de partir para a mecânica quântica, a gente vai entender que essa pergunta aqui também, na verdade, ela não tem uma resposta clara na mecânica clássica. Porque imagine que eu tenho um oscilador harmônico, tá? Então, vamos para a mecânica clássica. Então, na própria mecânica clássica, eu tenho um oscilador harmônico. Oscilador harmônico significa uma mola presa na parede, presa numa bolinha, né? Então, essa mola tem uma constante de força K, essa bola aqui tem uma massa M, e essa bolinha vai ficar oscilando
presa nessa mola de um lado para o outro. Então, oscila para lá, oscila para cá. Mecânica clássica. A constante de a energia potencial desse sistema clássica, né? Isso aqui não muda da mecânica quântica para a mecânica clássica, é kx ao quadrado sobre 2. E aí, se a gente, agora eu vou fazer a pergunta, né? Qual a energia potencial do sistema? Qual a energia potencial? E se a gente prestar bem atenção, mesmo no caso clássico, essa pergunta não está bem definida. Porque a energia potencial desse sistema depende de x, né? A energia potencial do sistema depende de x. Se x é zero, por exemplo, que no caso do oscilador harmônico, da maneira como a gente está escrevendo, significa que a mola está completamente relaxada, né? Então, da maneira como a gente está escrevendo esse potencial, o que a gente tem é um potencial assim, né? Potencial harmônico, né? Onde isso aqui é kx ao quadrado. X é o deslocamento da mola em relação à posição de equilíbrio dessa mola. Então, esse é o potencial harmônico. Então, a energia potencial, que é esse V de x aqui, que é o eixo y desse gráfico, evidentemente é dependente da posição, né? Então, se a partícula está aqui, por exemplo, nessa posição, essa é a energia potencial que ela tem. Se ela está nessa posição, essa aqui é a energia potencial que ela tem. Então, as energias potenciais são diferentes dependendo da posição. Então, essa pergunta aqui, qual é a energia potencial da partícula, também não é que ela tenha uma resposta sem ambiguidades no caso clássico. Então, mesmo no caso clássico, a gente precisa especificar melhor a pergunta. E a gente pode fazer essa pergunta de diferentes maneiras. A gente pode fazer a pergunta, por exemplo, de qual é a energia potencial média que a partícula tem. Essa é uma pergunta que tem uma resposta clara no sentido clássico, né? Tudo bem, agora se eu calculo a média da energia potencial dessa partícula, eu posso ter uma resposta para isso no caso clássico. E eu também posso fazer uma pergunta mais específica, né? Dada uma posição x, qual a energia potencial associada a essa posição x? Essa segunda pergunta, ela tem uma resposta simples, tanto no caso clássico como no caso quântico, porque dado que, então, essa parte aqui é muito simples, né? Dado que v de x é igual a kx ao quadrado sobre 2, e isso é tanto na mecânica clássica como na mecânica quântica, que não muda nada, né? A posição, a energia potencial associada a um valor de x, corresponde simplesmente a fazer essa conta aqui com a posição. Então, se você mede a posição da partícula, seja classicamente ou seja quanticamente, o valor da energia potencial que você obtém é o mesmo. Tá? Então, você pega uma partícula, sei lá, tem um sistema lá, clássico ou quântico, descobrem que tira uma foto lá do sistema, mede onde a partícula está. A partícula estava na posição x igual a 2, faz essa conta aqui com a constante de força do potencial harmônico ao qual a partícula está sujeito, e você tem a energia potencial da partícula. Aqui não tem nada misterioso nem no caso quântico, nem no caso clássico. A diferença que vai ter no caso quântico para o caso clássico, nesse caso aqui, é que no caso clássico, medir a posição da partícula é uma coisa que a gente entende perfeitamente bem o que significa. Né? Você vai lá e mede a posição. A bolinha está na posição x igual a 2. Enquanto que no caso quântico, a medida dessa posição de uma partícula vai ter toda aquela ambiguidade, toda aquela complicação do fato dessa medida ser uma medida de natureza probabilística intrinsecamente. Né? Então, a natureza da medida da posição da partícula na quântica vai ser diferente. Mas essa pergunta aqui não tem nenhuma dúvida de como ela tem que ser respondida, dado que você conhece a posição,
Dada a posição, não tem nenhuma dúvida como responder a pergunta qual que é a energia potencial da partícula, seja clássica ou seja quântica. E a energia potencial média, né? Primeiro a gente vai ver como a gente faria para determinar essa energia potencial média no caso clássico, né? Que na verdade vai ser a mesma coisa que o caso quântico também. Então o que a gente tem que entender é o que a gente faz, como é que seria o experimento para medir a energia potencial média do caso clássico. Então a gente tem aquele oscilador harmônico andando de um lado para o outro, tá aqui, né? Molinha vai para um lado, molinha vai para o outro, molinha vai para um lado, molinha vai para o outro, molinha vai para um lado, molinha vai para o outro no caso quântico, no caso clássico. Então, o que eu faria para medir a energia potencial média, para determinar a energia potencial média dessa partícula clássica, né, sujeita a esse potencial do oscilador, seria medir diversas vezes ao longo do tempo a posição dessa partícula e calcular a média desse valor de energia potencial para as diferentes medidas que eu vou ter obtido. Então, se a gente fizesse diversas medidas da posição de uma partícula quântica, de uma partícula clássica, perdão, em função do tempo, né, que a gente observaria uma coisa assim, né, x em função do tempo. Para o caso de um oscilador harmônico, a gente chegaria a gente teria um gráfico com a seguinte cara aqui, tá? Aqui, na verdade, eu coloquei o eixo aqui para baixo, mas aqui seria o x igual a zero, naquela representação do nosso potencial. E esse gráfico está dizendo o seguinte, né, que x varia em função do tempo dessa maneira aqui. E o que na verdade ele faz? Ele vai, aumenta, né? E depois, isso aqui teria que ser uma cara de função seno, né? Ficou meio reto demais aqui em cima, né? Mas, olha lá, ele aumenta, depois o x diminui, depois aumenta, diminui, depois aumenta, diminui, o que corresponde à oscilação da mola, né? Nas extremidades, né? Nessas extremidades aqui, que é quando a mola está completamente estendida ou quando a mola está completamente comprimida, a velocidade da partícula é zero. Né? Não vamos confundir aqui esse V, vamos dar um V diferente aqui. A velocidade da partícula é zero nessas extremidades aqui, porque é quando a mola chega no seu máximo de extensão e quando a mola chega no seu máximo de compressão. E aqui, quando a mola passa no instante em que ela está completamente relaxada, quando a partícula está numa situação em que a mola está completamente relaxada, a gente tem que a velocidade da partícula é máxima. Então, é quando toda a energia potencial do sistema passou para energia cinética. Né? Então, a mola está completamente relaxada, em x igual a zero, e aí toda a energia que o sistema tem é uma energia cinética. Então, como é que a gente faria o experimento para determinar a energia potencial média dessa partícula? A gente observaria essa partícula ao longo do tempo e ela vai oscilar para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. E a gente faria uma série de medidas de posição para obter um histograma de posições. Uma medida, se eu quero determinar a energia potencial média dessa partícula, eu preciso fazer uma série de medidas, né, da posição da partícula em diferentes instantes de tempo para obter um histograma de posições. O que é um histograma de posições? É um gráfico que vai me dizer qual que é a probabilidade de observar cada posição em função da posição. Então eu vou fazer um gráfico aqui com x aqui, e aqui eu vou escrever a probabilidade de x mais ou menos ΔX. Tá? Então, o que significa x mais ou menos ΔX? Significa o seguinte, vamos imaginar que eu separo agora esse eixo, isso aqui em várias seções, né? E eu digo, tá bom, olha, eu fiz uma medida, a primeira medida, eu vou fazer um histograma, né? Então eu vou separar as diferentes posições que a partícula pode ter em partes, aqui em seções. E aí, o que significa aqui? Que eu tenho
um intervalo, né, que eu vou pintar aqui de amarelo, que é um intervalo que eu vou pintar de amarelo, e aí eu vou, nas diversas medidas de posição, que é essa que eu fizer dessa partícula, eu vou observar essa partícula com uma certa probabilidade nesse intervalo de posições. Aí eu vou fazer um outro conjunto, eu vou ter um monte de medidas e eu vou ter qual que é a probabilidade de observar a partícula nesse intervalo de posições. Ou qual é a probabilidade de observar a partícula nesse intervalo de posições. E assim sucessivamente, né? Então, para cada intervalo de posições, eu vou ter um conjunto de medidas. Então, eu vou ter observado a partícula com uma certa frequência na parte amarela, com uma certa frequência ou probabilidade na parte laranja, com uma certa frequência ou probabilidade na parte vermelha, uma certa frequência e probabilidade na parte mais arroxeada. E notem que, como a velocidade da partícula é menor na parte amarela, porque a mola está praticamente totalmente estendida quando ela chega aqui na parte amarela, ela passa mais tempo aqui na parte amarela do que ela passa na parte laranja. E ela passa mais tempo na parte laranja do que na vermelha, e ela passa pouco tempo perto do zero, porque é onde a partícula tem a velocidade máxima. Então, quando eu fizer um histograma, né, eu vou observar que nas extremidades das posições, x máximo e x mínimo, eu tenho máximos de probabilidade. Então, seria um histograma dessa natureza aqui. Tá? E esse histograma, como potencial é simétrico, ele é simétrico. Tá? Ele é simétrico. Vai ser um histograma com essa cara, sendo que essa parte aqui, por exemplo, corresponde às medidas, a probabilidade de observar a posição naquela faixa amarela de posições. A laranja corresponde, essa barra laranja corresponde à probabilidade de observar as posições na faixa laranja, a vermelha corresponde a observar as posições na faixa vermelha e a roxinha na faixa roxinha, e assim sucessivamente, né? E aqui seria bem perto do zero e assim sucessivamente. Então, e esse histograma, no caso aqui do oscilador harmônico, é simétrico, né? Porque a energia potencial que a partícula tem no caso da extensão máxima do oscilador é a mesma que tem na compressão máxima do oscilador também. Muito bem, então imagine que eu fiz essa série de medidas, tá? Então eu determinei qual que é a probabilidade de observar a partícula em cada posição possível, né? E agora eu quero determinar a energia potencial média, né? O nosso objetivo era determinar qual que é a energia potencial média que esse oscilador pode ter. Então, como eu faço para determinar a energia potencial média, dado que eu sei qual que é a probabilidade de observar cada posição, e eu sei também, né, a segunda coisa que eu sei é que dada a posição, eu conheço, dada a posição, eu sei que conta que eu tenho que fazer para determinar qual que é a energia potencial associada a essa posição. Então, o que eu faço? Né? Eu vou fazer a média da seguinte maneira. A energia potencial média, que eu vou representar assim, tá? Vamos escrever aqui. Energia potencial média é V barra, e eu vou representar aqui, depois vou explicar, é a soma da probabilidade de observar cada uma das posições vezes o potencial naquela posição, tá? Isso aqui é uma soma sobre as posições observadas. O que é essa conta, né? O que é essa conta? Vamos fazer uma parte aqui do lado, tá? Então, por que isso aqui é calcular a energia potencial média, né? Isso aqui é importante a gente entender, porque a gente vai usar muito essa maneira de expressar uma média, né? Então, vamos fazer uma parte aqui que é um cálculo de médias. Cálculo de médias.
Então vamos supor que eu fiz uma prova, né? Aí eu apliquei a prova para um conjunto de alunos e eu tenho as seguintes notas. Um aluno tirou 3, outro aluno tirou 3, um aluno tirou 5, outro aluno tirou 5, outro aluno tirou 5, um aluno tirou 7 e um aluno tirou 9. Tá? Então vamos supor que esse é o conjunto de notas que eu tenho dos alunos na prova. Como é que eu calcularia a média das notas? A média das notas seria 3 mais 3 mais 5 mais 5 mais 7 mais 9 dividido pelo número total de notas, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dividido por 7. Tá? Isso aqui é como a gente calcula qualquer média, né? Agora eu vou pegar essa mesma conta e simplesmente reescrever ela da seguinte maneira. Isso aqui é a mesma coisa que 3 mais 3 dividido por 7, e 3 mais 3 dividido por 7 é 2 vezes 3 dividido por 7, que é a mesma coisa que 2 sétimos vezes 3. Mais 5 mais 5 dividido por 7 é a mesma coisa que 2 sétimos vezes 5, né? 2 vezes 5 dividido por 7. Mais 7 vezes 7, 7 dividido por 7 é a mesma coisa que 1 sétimo vezes 7. E 9 sobre 7 é a mesma coisa que 1 sétimo vezes 9. E 2 sétimos nada mais é do que a probabilidade de observação da nota 3. Esse 2 sétimos aqui é a probabilidade de observação da nota 5. 1 sétimo é a probabilidade de observação da nota 7. E esse 1 sétimo é a probabilidade de observação da nota 9. Então, essa conta aqui, que é o cálculo da média, ela é a probabilidade de observar a nota 3 vezes 3, mais a probabilidade de observar a nota 5 vezes 5, mais a probabilidade de observar a nota 7 vezes 7, mais a probabilidade de observar a nota 9 vezes 9. E tudo isso aqui, portanto, é a soma sobre todas as notas possíveis que foram observadas da probabilidade da nota vezes a nota. Tá? Que é essa conta que a gente colocou aqui. Isso aqui vale para qualquer propriedade. Qualquer coisa que você medir, se você vê a probabilidade de observação daquela coisa vezes o valor da propriedade, você vai ter a média daquela propriedade. Tá? Isso é um resultado muito importante. Tá? É uma maneira de pensar as médias que é muito importante na mecânica quântica e na mecânica estatística e em muitos outros campos. Então, voltando para cá, né? Então, a gente tem aqui a nossa medida da probabilidade de observar cada uma das posições. A cada uma dessas posições corresponde uma energia potencial. Então, isso aqui é a mesma coisa que a probabilidade de observar cada uma dessas energias potenciais. Então, a gente vai calcular a média da energia potencial fazendo a conta da soma sobre todas as posições observadas, da probabilidade de observar aquela posição, vezes a energia potencial que corresponde àquela posição. Então, isso aqui é uma maneira, né? Tudo isso aqui a gente falou é pura mecânica clássica. Então, eu fiz não tem nada de quântica nessa história aqui. Isso aqui é uma medida de qualquer medida experimental. Você faz um monte de medidas, obtém uma distribuição dos valores da propriedade e calcula a média da propriedade usando essa formulinha aqui, que é uma média simplesmente representada de uma maneira que é mais prática, né? Tudo isso aqui que a gente descreveu, né, que a gente descreveu falando de mecânica clássica, é válido tanto na mecânica clássica como na mecânica quântica. Tudo isso é a mesma coisa na mecânica clássica e na mecânica quântica. Se você tivesse agora um oscilador harmônico quântico, né? A gente tem aqui, vamos desenhar nosso oscilador harmônico quântico. Se a gente tem agora um oscilador harmônico quântico, que é uma mola quântica aqui ligada numa partícula quântica, né?
A gente também pode fazer um monte de medidas sucessivas de posição. Então, a gente faria um monte de medidas sucessivas de posição. X em diferentes instantes de tempo, vai medindo, 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 medindo. Aí, com esse conjunto de posições, a gente obteria um gráfico da probabilidade de encontrar partícula em cada posição como função da posição. E aí a diferença, isso a gente vai ver, né? A diferença tá que a probabilidade não vai ter esse aspecto aqui, tá? Ela vai ter outro perfil de probabilidade, tá? Então aqui vai ter uma outra função de probabilidade, que a gente vai ter que descobrir qual que é. A diferença do experimento clássico para o experimento quântico, para essa medida específica, não está no conceito da medida, tá? No que é a distribuição de probabilidade. E aí, uma vez dada essa distribuição de probabilidade, a gente calcularia o potencial, a energia potencial média pela soma de P de x. V de x para tudo x. Tá? Então, aqui não teria nenhum mistério. Né? Tanto classicamente como quanticamente, o procedimento experimental seria exatamente o mesmo. Evidentemente que medir a posição de uma partícula de um oscilador harmônico quântico pode ser tecnicamente mais complicado, mas esse não é o ponto aqui. Né? Seria o mesmo tipo de coisa. Só que a gente se adianta, que aí é onde a gente vai discutir isso agora, a gente vai se perguntar o que é, como é essa distribuição de probabilidade, né? Como é que é essa distribuição de probabilidade no caso de uma partícula quântica? Essa é a pergunta que a gente vai entender, que tem a ver com probabilidade de uma partícula quântica, que tem a ver com o que a gente chama de interpretação de Born. Então essa é a pergunta que a gente tem que responder, né? Ou seja, se a gente soubesse calcular, se a gente soubesse medir a distribuição de probabilidade ou determinar a distribuição de probabilidade de uma partícula num sistema quântico, a gente saberia calcular a energia potencial média e outras propriedades médias também. Qualquer propriedade média dependente, por exemplo, a energia cinética média, né? Se a gente quiser, a energia cinética é a energia total menos a energia potencial. Então, se a gente sabe que a energia potencial é uma constante, que sai da resolução da equação de Schrödinger e é alto valor associado ao operador de energia total. E a gente determina a energia potencial média usando esse procedimento aqui, a gente também é capaz de determinar a energia cinética média. Então, se a gente entender o que significa esse procedimento aqui na mecânica quântica, a gente sabe calcular pelo menos a energia cinética e a energia potencial de maneira independente. Calcula as duas coisas. Então, a nossa pergunta é, o que será essa distribuição de probabilidade na mecânica quântica, né? Porque uma coisa é a gente fazer essa medida experimental, né? Outra coisa é a gente imaginar que essa distribuição de probabilidade tem que ser possível de ser determinada a partir da descrição física do sistema. E no caso da mecânica quântica, a descrição física do sistema é a função de onda. É a função de onda. Então, aqui a gente tem uma distribuição de probabilidade e a gente quer saber o que é isso aqui na mecânica quântica. Na mecânica quântica. Da onde vem, né? Isso é o que chama de interpretação de Born. E da onde vem essa interpretação de Born? Ela vem, na verdade, de maneira bastante natural do próprio efeito fotoelétrico. Então a gente vai relembrar uma característica do efeito fotoelétrico. A gente vai relembrar uma característica do efeito fotoelétrico que é a seguinte, né? O que era o efeito fotoelétrico? Você pegava uma plaquinha, ligava essa plaquinha a uma diferença de energia potencial, colocava um perímetro aqui para medir corrente, e aí fechava o circuito, jogava a luz, e aí essa luz provocava a ejeção de elétrons, e você conseguia medir corrente. E uma das características do efeito fotoelétrico era que, primeiro, precisava uma luz de comprimento de frequência mínima, né? Necessário, isso não é tanto que interessa para a gente aqui, uma frequência mínima
eu chamei de frequência HF até agora no curso, né? Uma frequência mínima. Necessário uma frequência mínima para provocar a ejeção dos elétrons. Tudo bem. Isso era o que levou à interpretação da luz incidente como formada por partículas, né? Você tem que ter um fóton de uma energia mínima, energia HF, para provocar a ejeção do elétron da superfície do metal. Só que uma vez dada a frequência mínima, dada que a frequência é maior do que essa frequência mínima, ou seja, dado que o fóton tem energia suficiente para arrancar o elétron, a corrente, e aqui que a gente quer, é proporcional à intensidade da luz. Da luz. Ou seja, se a gente faz um gráfico de corrente no circuito, em função da intensidade, aqui corrente é I minúsculo, né? Corrente do circuito em função da intensidade da luz, a gente veria que se a luz tem uma frequência suficiente para promover a formação de corrente, existe uma proporcionalidade da corrente com a intensidade. Só que a gente está interpretando que vamos desenhar aqui a chapa aqui do material, né? A gente está interpretando que a luz é formada por fótons, e os fótons são partículas, né? Então, o que a gente tem é partículas de luz sendo bombardeadas sobre essa superfície. E essas partículas de luz que estão provocando a ejeção dos elétrons da superfície. Então, a corrente é quantidade de elétrons por unidade de tempo. Então, se você tem que a intensidade da luz é proporcional à corrente, significa que o número de elétrons que está sendo ejetado aqui dessa superfície por unidade de tempo é proporcional à intensidade da luz. O que quer dizer que o número de fótons que está se chocando sobre a superfície é proporcional à intensidade da luz. Né? Então, esse experimento aqui que diz que se cada fóton ejeta um elétron, o experimento mostrando que o número que a corrente é proporcional à intensidade, isso aqui implica que o número de fótons atingindo a superfície, aqui por unidade de tempo, né? Porque a corrente por unidade de tempo, né? É proporcional à intensidade também. A intensidade. Mas intensidade da luz é uma propriedade ondulatória, né? E a intensidade na mecânica ondulatória clássica, na verdade na descrição de ondas clássicas, né? A intensidade é uma coisa que é proporcional ao quadrado da amplitude da onda. Tá? O que a gente chama de intensidade é o quadrado da amplitude. No som também, sei lá, tem a amplitude do som, a intensidade do som, que é sempre positiva, é o quadrado da amplitude do som. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que o número de fótons é proporcional à amplitude da onda ao quadrado. Né? Da amplitude da onda ao quadrado. Tá? Ou seja, se eu pego esse sistema aqui e de repente eu tiro uma foto, né? Tenho aqui, vou desenhar de novo a plaquinha aqui para poluir menos o meu sistema, né?
Então eu num instante específico aqui do meu experimento fotoelétrico, eu tiro uma foto. Vamos supor que eu consigo tirar uma foto de tal maneira que eu detecto onde estão todos os fótons que estavam se dirigindo em direção à placa. E eu agora olho para esse sistema de uma maneira probabilística, assim, no seguinte sentido. Eu olho assim, tiro essa foto e me pergunto, qual é a probabilidade de eu encontrar um fóton nessa região achurada de azul aqui? Então, a probabilidade de encontrar um fóton nesse instante de tempo aí claro, quanto mais fótons existirem nessa região, mais fótons vão bater na superfície e mais elétrons vão ser ejetados no instante seguinte. Então, essa probabilidade de encontrar fótons nessa região tem a ver com a densidade de fótons no espaço. E essa densidade de fótons no espaço é o que está provocando os choques aqui, levando à ejeção dos elétrons. Portanto, a probabilidade de encontrar um fóton nessa região do espaço é proporcional à intensidade da luz. Quanto mais intensa a luz, mais fótons tem por unidade de área ou de volume nessa região, que significa que é mais provável encontrar fótons. Portanto, o que a gente está dizendo é que essa probabilidade de encontrar um fóton é também uma coisa que parece ser proporcional ao quadrado da amplitude da onda, ou seja, proporcional à intensidade ao quadrado da amplitude da onda eletromagnética que está representando esses fótons nesse sistema, nesse experimento. Então, o que a gente, resumindo aqui, né? O efeito fotoelétrico mostra que a intensidade de corrente gerada é proporcional à intensidade. Se você está interpretando esse experimento de maneira que os fótons são partículas, isso significa que o número de fótons que se choca sobre a superfície é proporcional à intensidade. Então, se você vai lá e olha, isso significa que tem maior densidade de fótons por unidade de volume de espaço em cada região do espaço próximos antes do choque com a superfície do metal. Então, a probabilidade de encontrar um fóton por unidade de volume do espaço é uma coisa que está sendo proporcional à intensidade ou proporcional ao quadrado da amplitude da onda eletromagnética correspondente. Tá? Tudo isso vindo do fato de que a intensidade da corrente é proporcional à intensidade da onda incidente, mediada pela interpretação corpuscular da luz nesse experimento. Aí vem o Born, né? Agora, claro, essas coisas estão dentro de um contexto, né? Então, interpretação de Born, a gente chega aí onde a gente queria chegar. Que dado que de Broglie tinha proposto que as ondas clássicas, né, que as ondas de partículas, perdão, interpretação de Born, tá dado, né, que a gente tinha uma relação de momento e comprimento de onda dada pela equação de de Broglie, né? Quanto menor o comprimento de onda, maior o momento da partícula. Quanto maior a frequência, maior o comprimento da partícula. Isso aqui vale para fótons. Isso aqui é verdade para fótons. Isso aqui é verdade para partículas materiais, elétrons, por exemplo. De novo, foi uma proposta do de Broglie que foi comprovada experimentalmente fazendo experimentos de difração de elétrons. Sim, e no caso dos fótons, a probabilidade de observar um fóton em cada região do espaço, né, vamos chamar de espaço de ΔX, era proporcional ao quadrado da amplitude da onda eletromagnética correspondente. Isso vem lá do efeito fotoelétrico. E aí o Born disse, olha, se isso aqui é verdade para os fótons, e a gente está começando a achar que fótons e partículas todos têm o mesmo tipo de propriedade ambígua, corpuscular ou ondulatória,
o que a gente vai propor é que a probabilidade de observar uma partícula em cada região do espaço, uma partícula material, né? Material em cada região do espaço também tem que ser proporcional ao quadrado da amplitude da onda. Exceto que agora, o que é essa onda aqui, né? Isso aqui é a amplitude da onda. Essa amplitude da onda correspondente à partícula essa amplitude da onda correspondente à partícula corresponde. Quem que é essa onda correspondente à partícula, né? Quem que é essa onda correspondente? Bom, essa onda é a onda que a gente ou determina experimentalmente, fazendo medidas sobre as propriedades da partícula, ou a gente determina resolvendo a equação de Schrödinger da partícula, né? H psi de x igual a E vezes psi de x. Tá? Então, essa função de onda aqui, essa função aqui, é a que permite que a gente determine, essa aqui é a tal da onda, a função de onda, que tem a sua amplitude determinada. O que é a amplitude dessa função? Vamos voltar para a partícula na caixa, por exemplo, né? Qual que é a amplitude da função de onda no caso da partícula da caixa? No caso da partícula da caixa, a gente tem o seguinte, né? A função de onda era da forma... a gente tinha feito uma separação de variáveis, mas a gente tinha uma função de onda que poderia ser da forma A, seno de kx vezes cosseno de ômega t, né? A gente fez uma separação de variáveis e a gente aí separou só a parte espacial. Deixa eu trocar o nome aqui para não confundir, tá? Essa função de onda com a parte espacial, vamos botar outra letra para ela, com a parte temporal, vamos botar outra letra para ela. Então, psi de xt é isso. Lá, se vocês voltarem para trás, a gente vai ver que a gente separou isso em duas partes, né? A gente chamou isso aqui de φ de x vezes f de t. Então, porque aí depois a gente resolveu só para x e o f de t a gente disse que é cosseno de ômega t. Tá? Então, que é essa função? F de t, que é cosseno de ômega t, a gente tem φ de x vezes a função cosseno de ômega t, então vamos desenhar isso, né? Isso aqui em função do tempo, tá? E a gente tem que cosseno de 0 é 1, quando o tempo é 0, esse termo vale 1, e a função vale φ de x. E aí o tempo vai passando, o cosseno vai diminuindo, vai para 0, aí vai para menos 1, aí vai para 1, aí vai para 0, aí vai para menos 1. O cosseno vai variando, a função, nesse instante aqui, ela vai valer menos φ de x, quando esse cosseno aqui vale menos 1, a função vale menos φ de x. Quando o cosseno vale 1, vale mais φ de x. Então, esse φ de x que a gente está escrevendo aqui, esse φ de x, que é a dependência espacial da função de onda, é o que a gente chama de amplitude da onda, né? Isso aqui é a amplitude da onda. Isso aqui é a amplitude da onda em cada posição, em cada ponto ao longo do tempo, né? Isso é a amplitude da onda. Então, se a amplitude da onda, então, φ de x é a amplitude da onda. φ de x é a amplitude. Então, a probabilidade de encontrar a partícula em uma posição em torno de cada posição x vai ser proporcional ao quadrado da amplitude, que é o quadrado de φ de x. Tá? Então, a probabilidade de encontrar uma partícula numa determinada região do espaço em torno de uma posição x é proporcional ao quadrado da amplitude da onda correspondente a essa partícula material.
Então, P de x em torno de Δx é igual a φ de x ao quadrado. É proporcional ao quadrado da função de onda. Tá? Da onde veio, voltando, né? Da onde veio isso? Primeiro, isso decorre naturalmente do efeito direto do efeito fotoelétrico, pelo fato da corrente observada ser proporcional à intensidade, e a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude. Então, isso já implica que para fótons esse resultado é assim, tá? Que o número de fótons que tem que estar batendo sobre essa superfície é proporcional ao quadrado da amplitude, porque é a intensidade. E aí, simplesmente, bom, existe uma coisa que é a função de onda quântica para uma partícula, que é a função de onda, que é a solução da equação de Schrödinger. A amplitude dessa função de onda é o que a gente chama de φ de x, que é a dependência espacial da função, tá? Que é a dependência espacial da função. Essa é a amplitude da função em cada instante de tempo, porque, na verdade, com o a incluso aqui, tá? Com o a incluso, essa aqui é a amplitude da função em cada instante de tempo, com a parte temporal é uma parte que oscila no tempo entre 0 e 1. Então, a probabilidade de observar a partícula em cada posição do espaço é proporcional ao quadrado da função de onda. Então, por exemplo, né, vamos dar um exemplo. Uma das soluções, vamos dar só exemplos qualitativos aqui, né? E aí a gente vai ver no caso do oscilador harmônico como isso é interessante. Para a partícula na caixa, né, que a gente tinha a solução de menor energia da partícula na caixa, lembra? Tinha tamanho 0, tamanho A, esse é o tamanho da caixa. O potencial aqui é infinito, então a partícula é proibida de visitar o exterior da caixa. E a gente tinha que a função de menor energia da partícula na caixa era uma função que era meia oscilação da função seno dentro dessa caixa. Agora a gente está dizendo que a probabilidade de observar essa partícula em cada posição da caixa é o quadrado dessa função, que tem essa cara aqui, se a conta for feita direitinho. Tá? Então é o quadrado, é seno ao quadrado, né? Na verdade fica com essa forma. Acho que é mais redondo que isso aqui, né? Seno ao quadrado é mais redondinho, vai de 0 a 1, não sei. Agora eu não tenho certeza. Né? Acho que é uma coisa assim. Zero. Então, essa aqui é uma função do tipo... A função de onda mesmo é uma função do tipo seno de nπ sobre a vezes x, né? A conta aqui era π sobre ax, né? Para a solução de menor energia. Isso aqui é o quadrado dessa função, o seno ao quadrado de π sobre a vezes x. Tá? Que vai dar dentro da caixa, que dá essa distribuição de probabilidade. Aqui, não sei, a gente poderia não ter nenhuma intuição, né? Se a gente tem uma partícula clássica, isso aqui já é diferente do resultado clássico, né? Se você tem uma partícula clássica e ela não está sujeita a nenhuma interação dentro de uma caixa, a probabilidade de observar ela em qualquer região da caixa é constante, tá? Mas isso talvez não seja tão óbvio, né? Enfim, o resultado clássico seria uma linha horizontal aqui. Você encontrar a partícula em cada posição da caixa é constante para todas as posições, tá? Isso aqui seria o resultado clássico. Porque não existe nenhuma energia potencial, então você encontrar a partícula em qualquer posição aqui tem probabilidade igual, né? Talvez não seja tão óbvio, a gente poderia imaginar que talvez fosse menor nas extremidades, mas não é. O resultado clássico seria constante. Isso aqui para a partícula na caixa. Para o oscilador harmônico é mais interessante ainda, porque aí sim a intuição é totalmente divergente do resultado, né? No caso do oscilador harmônico, né, que é um potencial assim, né? Potencial harmônico clássico, a gente acabou de ver lá em cima, né, que como a velocidade da partícula é maior quando a mola está completamente relaxada, a distribuição de probabilidade do oscilador harmônico clássico vai ser aquela que a gente desenhou lá em cima, daquele experimento qualitativo, né? Que vai ter essa cara aqui também, né? Para um oscilador harmônico clássico isolado, né? Então você vai ter uma probabilidade maior de observar o oscilador nas posições extremas, porque a velocidade do oscilador é menor nas extremidades, e uma probabilidade menor de observar o oscilador no meio, porque a velocidade dele é maior nessas extremidades.
é maior no meio. Então ele passa rápido pelo meio, ele passa menos tempo nesse intervalo aqui de posições do que ele passa nesses intervalos extremos de posições, porque a velocidade dele quando está passando pelo momento da mola completamente relaxada é maior. Só que no caso quântico, né, a função de onda, como eu já falei para vocês, a função de onda, solução de menor energia para o oscilador harmônico quântico, que é alfa sobre π, isso que é uma constante elevado a 1/4, e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2, essa função aqui, ela tem uma outra característica. Qual que é a característica dessa função e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2? Né? Que função que é essa? A gente coloca x aqui, né? E aqui a gente tem a φ de x. Quando x vai para infinito, esse expoente aqui vai para menos infinito, né? Então essa função aqui vai para zero. Quando x vai para menos infinito, isso aqui está x ao quadrado, então também vai para zero. E quando x vale zero, esse expoente aqui, esse termo exponencial, vale 1. Então tem um máximo aqui em 1. Isso aqui é uma função gaussiana, né? Uma exponencial com esse expoente menos alfa x ao quadrado é uma função gaussiana. Então, ela é simétrica, tá? Se não está simétrico aqui porque o desenho está ruim, mas ela é uma função gaussiana. E a probabilidade, portanto, de encontrar o oscilador em cada posição correspondente, né? em cada x, que é o quadrado dessa função, vai ser o quadrado daquela função lá, que não vai ter o mesmo aspecto, né? Vai ser isso aqui é o quadrado, na verdade só some esse 2 aqui, né? Porque eleva essa exponencial ao quadrado. Então é alfa menos alfa x ao quadrado, só sobe o 2 aqui, a cara da função é a mesma, na verdade, né? Então só vai mudar um pouquinho a cara da função. Na verdade o 1 nem muda de posição, né? Muda um pouquinho, estreita um pouco a função, na verdade. Φ ao quadrado é isso, que está dizendo que o máximo de probabilidade de um oscilador harmônico quântico é na posição onde a mola está completamente relaxada. Tá? Então, esse é um resultado diferente. Então, oscilador relaxado. Então, se você fizer medidas de um oscilador harmônico quântico, você vai observar com maior probabilidade o oscilador nas posições onde a posição corresponde à menor energia potencial de todas, que é quando a partícula está completamente relaxada, do que você observa se esse oscilador fosse clássico, em cujo caso você observaria esse oscilador com maior probabilidade nas extremidades, porque é onde a partícula tem velocidade menor. Tá? Então aqui, isso seria o resultado experimental de fazer essas medidas sucessivas, né, de diferentes posições da partícula num oscilador harmônico quântico. Isso aqui corresponderia, se você fizesse múltiplas medidas disso, a um histograma experimental. Dada cada uma dessas posições, é trivial calcular qual que é a energia potencial correspondente a essa posição, que é a fórmula clássica da energia potencial. Então, dado esse histograma aqui, a gente poderia calcular a energia potencial média pela soma da probabilidade de observar cada posição x num intervalo vezes ΔX, vezes V de x. Tá? E isso aqui, se P de x é agora proporcional a φ ao quadrado, é a soma da função ao quadrado de x vezes P de x. Então agora a gente tem uma função, uma fórmula, né? A gente tem uma fórmula para qual é a energia potencial média a partir da função de onda e da função de energia potencial do sistema. Se a gente vai agora, né, para ir num pequeno passo mais para frente, né, se a gente vai agora, dado que a gente tem uma fórmula analítica, né, porque agora não é mais uma sucessão de medidas, né,
a gente conhece a fórmula analítica de φ de x, que é aquela, no caso do oscilador harmônico, isso aqui, né? A gente conhece a fórmula analítica dessa função. Então, a gente conhece a fórmula analítica, então não tem nenhuma razão para fazer uma soma discreta. A gente vai fazer agora uma integral de x mínima, ou seja, da mínima posição que o oscilador pode ter até a máxima posição que o oscilador pode ter, da função de onda ao quadrado, vezes a energia potencial, integrado para todo x. E isso aqui vai ser a fórmula que vai me dar qual que é a energia potencial média do oscilador, dada a função de onda que descreve a partícula nesse sistema e a função de energia potencial que descreve a energia potencial nesse sistema. Tá? Então, a gente, obviamente, vai se aprofundar um pouco, né? A gente vai entender exatamente que isso aqui, na verdade, é o que a gente chama de uma densidade de probabilidade, né? A gente vai ter que entender isso com profundidade, tá? Não é uma probabilidade, porque é uma coisa que está definida em todo ponto do espaço, então vai ser uma densidade de probabilidade. Isso aqui vai ser o valor da probabilidade que a gente está medindo, e a gente vai poder generalizar essa fórmula para mostrar que qualquer propriedade física do sistema vai poder ser calculada a partir da função de onda que descreve esse sistema com uma fórmula desse tipo. Uma fórmula que corresponde ao quadrado da função de onda vezes, ou que vai ter aplicação da operação correspondente àquela propriedade. Tá? Isso aqui não vai ter um análogo exatamente igual a isso para todo tipo de propriedade, porque, por exemplo, né? Por exemplo, no caso da energia cinética, a energia cinética, né, o operador de energia cinética é uma derivada, né, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, aí faz a derivada segunda em relação a x duas vezes da função. Então, tudo bem, como a gente coloca isso no contexto dessa equação, a gente tem que formular, ou seja, o que significa, porque a gente não pode simplesmente multiplicar por φ ao quadrado esse operador, né, porque multiplicar pela esquerda é uma coisa, multiplicar pela direita é uma coisa totalmente diferente. Então, a gente vai ter que especificar o que é a conta geral, ou seja, dada qualquer operação, qualquer propriedade mensurável do meu sistema físico, qual que é a conta que corresponde ao valor médio dessa propriedade nesse sistema físico, né? Isso a gente vai ter que especificar com mais detalhes para entender como a gente calcula qualquer propriedade usando a descrição quântica de um sistema. Tá? Então, resumindo, né, a aula de hoje, né, sobre o que se tratou a aula de hoje. Né? A aula de hoje se tratou da interpretação de Born. Né? O que é a interpretação de Born? A interpretação de Born é a tentativa de relacionar a função de onda, que sai da equação de Schrödinger, está aqui, né, da operação, da resolução da equação de Schrödinger, por exemplo, aqui no caso do oscilador harmônico, com a probabilidade de observar essa partícula em diferentes posições do espaço, que vai permitir que a gente calcule quais são as propriedades físicas dessa partícula. Então, tá aí a função de onda. Da onde a gente tira essa relação? Primeiro, a gente tem que entender que algumas propriedades, né, como é o caso algumas propriedades, como é o caso da energia total, simplesmente você faz a conta, né, aplica o operador energia total sobre você aplica o operador energia total sobre a função, e isso vai te dar uma constante vezes a própria função, e porque essa função, nesse caso, é uma autofunção desse operador. E aí você vai tirar o valor da propriedade física dessa conta, né, da aplicação direta do operador sobre a função, obtendo uma constante vezes a própria função, e essa constante vai ser o valor da propriedade física associada. Mas tem propriedades, né, como é já o caso da energia potencial de um oscilador harmônico, que não são autofunções, cujas funções que descrevem o oscilador harmônico não são autofunções desse operador aqui, que é o operador de energia potencial sozinho. Né? Isso tem a ver com o fato de que a pergunta qual que é a energia potencial desse oscilador não está bem definida, né? Nem no caso clássico ela está bem definida. Você precisa fazer uma análise da distribuição de posições para poder se fazer uma pergunta ou da energia potencial associada a uma posição específica ou da energia potencial média.
Dito isso, né, então a gente pode fazer esses experimentos, tanto classicamente como quanticamente, a gente pode fazer experimentos que meçam qual que é a probabilidade de encontrar partícula em cada posição do espaço para obter um histograma de posições em função de probabilidade de encontrar partícula para cada posição, a partir do qual a gente pode calcular qualquer propriedade, como, por exemplo, a energia potencial, que é uma conta simples com as posições. Essas propriedades médias a gente vai calcular usando uma fórmula desse tipo, que é a propriedade média, a soma sobre as possíveis observações da probabilidade daquela observação vezes o valor da propriedade associada àquela observação. Isso pode ser feito quanticamente, como classicamente, é a mesma coisa. A diferença é o que é a distribuição de probabilidade no caso quântico. E a distribuição de probabilidade no caso da mecânica quântica, a gente descobre o que ela tem que ser pela análise da relação da corrente com a intensidade no efeito fotoelétrico, que implica que a intensidade de fótons no espaço tem que ser proporcional ao quadrado da amplitude da onda eletromagnética. E se a gente aplica a mesma ideia para o caso de partículas clássicas, a gente vai dizer que ao quadrado da função de onda que descreve uma partícula tem que ser proporcional à probabilidade de encontrar essa partícula em cada região do espaço. Tá? E é isso, curiosamente, dá resultados de probabilidades em função da posição de partículas que não correspondem às expectativas clássicas, tá? Mas que vão permitir, com a formalização adequada, né, quando a gente vai testar qual que é a fórmula correta mesmo para isso, mas vai ser uma coisa da nossa natureza, permitir calcular as propriedades médias dessas propriedades que não são associadas para as quais a função de onda do sistema não é uma autofunção dessa propriedade, né? Então a função de onda φ de x não é uma autofunção do operador v, ou seja, v de x aplicado na função de φ de x não dá uma constante vezes a própria função, mas ainda assim a gente pode usar a função para calcular qual que é o valor médio da propriedade observada, entendendo que o quadrado da amplitude dessa função de onda, que é o quadrado da dependência espacial dessa função de onda, é a densidade de probabilidade do sistema. Muito bem, por hoje é isso aí.